Bom dia. Hum, Bom dia, bom dia. Prazer estar aqui de volta. Esse novo tema, mergulho, vendo aqui algumas pessoas que já, vêm há um tempo. Feliz com o retorno de vocês. A gente para, por um tempo, isso dá uma certa saudade, né? E feliz também com as pessoas que estão vindo conhecer pela primeira vez. E essa primeira prática, essa inauguração, esse lançamento, essa coisa assim que se faz pela primeira vez, ela sempre me traz assim muitas misturas de sensações, de emoções, de sentimentos, né? Por um lado, como eu escrevi, uma vontade grande de compartilhar o que eu tenho pensado, uma vontade grande de compartilhar as últimas práticas assim que foram sendo elaboradas. Por outro lado, sempre fica assim esse uma ansiedade, uma certa insegurança em se colocar e falar, nossa, mas como isso vai ser feito, né? Como isso vai ser feito? Porque a nossa missão aqui, ela não é pequena, né? Ela não é pequena e ao mesmo tempo não é nada que se possa fazer da mesma forma que a gente pode fazer aquelas coisas das quais a gente controla, né? Ela escapa daquilo que a gente pode consumir, né? Desse jeito. Ela escapa dessa lógica do consumo. Ela não é alguma coisa que eu me inscrevo e eu mergulho, eu compro e eu, tenho um efeito. Não, isso vai depender. Isso vai depender. O que a gente vai fazer aqui é procurar criar condições para que alguma coisa aconteça. A gente vai procurar criar condições. E a gente vai se lançar a um risco. Né? A gente vai se lançar a um risco. Outra coisa que me deixa um tanto apreensivo, com relação a isso, o nosso imediatismo. Então tudo precisa acontecer no primeiro dia, né? Tudo precisa ser percebido, precisam ser coisas grandiosas, e às vezes não é assim, aliás, quase nunca é assim, né? Então a gente precisa de alguma coisa como o tempo. Mergulho é também tempo. Eu vou ler um trechinho de algo que eu escrevi sobre o mergulho e eu fiquei um tempo procurando colocar em palavras o que eu vinha pensando e o que eu quero colocar aqui nessa semana. Mergulho nasce de uma inquietação. No yoga e na vida, tem algo que facilmente nos escapa. Esse algo estou chamando de mergulho, envolvimento, absorção, encantamento. Mergulho é avanço, afundar, submergir. Tem uma substância na qual se entra. Mergulho se faz de corpo inteiro, tragado, embebido. É pulso, vida, fluxo. Não seca. É cultivo, ocupação. Mergulho é contato, via de acesso ao corpo sensível. É atração. Mergulho é envolvimento, é embrenhar, é entranhar. Ir fundo por dentro até o lugar do desconhecido. Estranhamento. Mergulho é sustentação do instante, suspensão. É deixar-se absorver. Não é ato, mas acontecimento, uma permissão.
Fuga de automatismos do corpo-máquina. Tem o frescor da primeira vez. Mergulho é potência, intensidade. É força sem esforço. Reabilitação do corpo desvitalizado. Desalienação. Mergulho é arranque. Sair da ilusão do par controle e felicidade. Eu sei, eu posso, eu quero. Eu não me encanto. Se tornar pequeno, descentralizar, é ir buscar aquilo que escapa. Mergulho é sair de tanto entrar, desinteriorizar, diluir, desaparecer. Então, mergulho é mais ou menos isso. Mais ou menos isso. É isso que eu proponho aqui, nesse nosso encontro, nessa nossa semana. E a gente vai, então, procurar, né, como a gente transporta isso para o corpo. Disso que se trata agora. A gente transferir uma ideia para o corpo, transferir uma proposta para o corpo. É a gente, de fato, mergulhar. Né? Muito bem. Então a gente vai fazer uma prática. A nossa prática é simples, como sempre é. A nossa prática tem como tema hoje, primeiro dia, submergir. E quando eu penso em submergir, né, mergulho é submergir, tem uma substância na qual a gente entra. Tem uma substância. Uma substância imaterial. A gente vai entrar em alguma coisa que é uma substância imaterial. A gente vai procurar essa substância no corpo, em primeiro lugar. Ela está aí. Ela está aí. A gente vai procurar reconhecer essa substância como sendo a substância que promove a vida, né? Dá a vida do corpo, sustenta a vida do corpo, que pulsa, que flui, né? Que é a manifestação da própria vida. Talvez seja um pouco estranho chamar ela de substância por enquanto. Em algum momento isso talvez se torne mais concreto, né? Enquanto ela é abstrata, é um pouco estranho pensar assim. Quando a gente começa a sentir, talvez ela possa se parecer como uma espécie de substância imaterial, né? Quase pegamos nisso. E então a gente vai procurar reconhecer, né? Procurar reconhecer aquilo que existe como manifestação da vida, esse tipo de substância na qual a gente entra. E a gente não só reconhece, mas como também faz ela crescer, né? Então, nossa primeira parte vai estar relacionada a isso. Reconhecer e fazer ela crescer, ganhar tamanho, ganhar volume, ocupar o nosso corpo de uma maneira mais abrangente. E a gente vai fazer isso através de algumas coisas, através de algumas, vou chamar de técnicas, né? Como a gente faz para isso acontecer, tá? Então a gente vai entrar na nossa prática dessa forma. A gente vai começar sentados, sentadas. Então procura se colocar na postura sentada da melhor maneira possível. Será que é possível permanecer confortavelmente ereto?
quanto é possível, de fato, se envolver sensivelmente com o corpo, com a materialidade do corpo. Nesse primeiro momento, eu vou procurando cuidar da minha postura, torná-la cada vez um pouco mais confortável, torná-la cada vez um pouco mais estável, firme. E ao mesmo tempo eu vou procurando uma via de acesso, porque é disso que se trata. Como eu entro nesse corpo? Entrar nesse sentido de me embrenhar, de submergir, ou o meu eu está o tempo todo para fora. Para fora, seja no ambiente externo, seja no mundo dos pensamentos. Isso também me tira. Então, onde está a minha presença nesse momento? E para desenvolver a presença no corpo, para a gente dar esses primeiros passos para dentro, a gente precisa ir desenvolvendo algumas capacidades de percepção internas. E essas capacidades de percepção não são ligadas aos cinco sentidos, são outras. Quais capacidades de percepção? Se você tem algum tipo de desconforto, alguma dor, isso é uma sensação. Se você tem uma sensação agradável pelo corpo, isso é uma sensação. Nós temos capacidades de percepção internas. Nós sentimos fome, nós sentimos sede, nós sentimos enjoo, sentimos cólica, sentimos vontade de ir ao banheiro, sentimos muitas coisas. Nenhuma delas está ligada aos cinco sentidos. Eu sei a posição do meu corpo sem ter que olhar para ele. Propriocepção. Eu sei a posição dos meus dedos. Eu sei onde está minha mão. Eu sei se minha coluna está ereta ou não. Eu sinto minha respiração acontecendo. E eu não preciso do tato para isso, eu não preciso encostar nela. Eu percebo os movimentos, eu percebo as pressões internas. Então solta o seu tronco lá para frente, como quem leva a testa na direção do chão ou das mãos. Aí começam a aparecer outras coisas. Começa a aparecer alguma área de alongamento. E como eu sinto isso? Eu sinto isso pelas minhas capacidades internas de percepção.
eu começo a perceber diferentes tipos de pressão. A própria respiração se altera com a mudança na forma do corpo. E eu vou usando essas alterações como portas de entrada, como estímulos para me levar para o corpo de dentro. Eu vou acompanhando tudo isso e vendo o quanto eu consigo permanecer dentro desses limites do corpo e menos, cada vez menos, identificado com os acontecimentos externos e principalmente com esses que os pensamentos me levam. É muito diferente se envolver com as sensações internas do corpo do que se envolver com os pensamentos. A gente quer ficar com as sensações. E se eu fico um tempo, talvez meu corpo se acomode. E se é desconfortável ficar assim, eu posso ajustar de qualquer maneira. Eu torno confortável. E se eu pergunto, aonde está a sua presença no corpo? Em que lugar do corpo? Tem algum lugar onde a presença repousa, onde sua atenção se aloca? Se você deixar sua atenção livre para ela passear pelo corpo, para onde ela vai? Onde ela fica? E volte. E quando volta e as costas ficam eretas novamente, alguma coisa ficou da postura anterior. A gente não volta para a mesma postura, a gente avança, porque a postura que a gente faz agora, ela carrega a postura anterior, ela não é a mesma de antes. E o que que fica da postura anterior agora? Será que é possível reconhecer? Fica alguma espécie de sensação residual do alongamento nas costas ou atrás do quadril? Essa espécie de sensação residual é da ordem da substância que a gente está procurando. Procura tomar consciência da sua pele, na intenção de sentir a pele do corpo inteiro de uma vez. Talvez não seja possível sentir o corpo inteiro de uma vez. Mas então,
Onde você percebe? Onde não percebe? É diferente saber intelectualmente que tem uma pele que recobre o corpo inteiro, de experienciar, sentir. A gente vai procurando sentir, mas eu não vou ativamente procurando sentir a minha pele, mas eu vou procurando adotar uma posição um pouco mais passiva de receber as sensações que a pele transmite. Porque a pele está aí, ela é sensível, é só uma questão de estabelecer algum tipo de contato. E eu adoto então essa posição receptiva. Eu deixo chegar a sensação. E então, eu vou procurando o toque. O nosso primeiro ponto de contato, ele pode ser ajudado pelo toque, pelo tato. Então eu uso as mãos e eu passo as mãos pela pele, eu esfrego, eu aperto, eu sinto, eu toco. E vá procurando tocar a pele do seu corpo, especialmente daquelas partes onde você sentia menos, onde teve mais dificuldade de alcançar. Você pode desfazer a posição das pernas, vai sentindo, vai tocando, uma espécie de um massageamento bem suave. O que nos interessa é cobrir a nossa pele com o toque. E vai se conectando, né? Não faça um toque automatizado, burocrático, né? Sinta de fato. Perceba como você toca, inclusive. Se você toca com suavidade, se você aperta com força, se você acaricia, como é o seu toque? O que você transmite? Né? Se você estivesse fazendo esse toque em outra pessoa, o que essa pessoa sentiria a partir do seu toque? Você faz em você e o que você sente a partir do seu toque. Toque, inclusive, o rosto. Então, a pele, como sendo esse nosso, essa superfície, né? Essa superfície da qual a gente entra, essa superfície da substância na qual a gente mergulha, tem uma tensão superficial, né? Todo líquido, a água, tem uma tensão superficial que mantém o que está dentro coeso. Então, essa nossa pele é como se fosse essa espécie de matéria que dá essa coesão, que mantém o nosso ambiente interno. E a gente vai sentindo isso como o nosso primeiro ponto de contato. E quando você achar que já tocou, já se envolveu tatilmente com o seu corpo, aí você volta para sua postura de base, essa postura sentada. Faça com que essa postura sentada seja confortável. Tá? Então você pode usar apoios, você pode usar almofadas, você pode inclusive sentar na cadeira, você pode fazer disso a sua prática, né? Do seu jeito. Mas sinta, quando você volta,
para a postura, e já não está mais tocando o corpo. Tenta de novo deixar as sensações da pele emergirem e receber essas sensações. Não como quem observa de fora, mas como quem experiencia. Está dentro, embrenhado, entranhado. Quanto é possível ficar na superfície do corpo antes de voltar a se envolver com pensamentos, com ideias, ou com aquilo que acontece fora. E a gente vai ficar lidando com esse limite. É natural a distração. E a gente vai procurar contornar isso. Quanto mais eu vou me interessando, mais a minha atenção vai ficando no corpo. E quanto mais eu vou desenvolvendo minha sensibilidade, quanto mais eu vou desenvolvendo minhas capacidades de percepção, mais eu vou me interessando por aquilo que acontece nesse espaço interno. Então a gente vai procurar a pele um pouco mais para dentro. A gente vai procurar reconhecer o alongamento, essa coisa que estica a pele, mas também essa coisa que estica a camada muscular. Então leva o braço direito estendido lá para cima. E estende bem. Então o braço não está só elevado, mas ele está estendido e ele não para de se estender, como se você estivesse espreguiçando o braço. Então observe a pele da mão direita em relação à mão esquerda. A pele do braço direito em relação à pele do braço esquerdo. E também a pele da lateral direita do tronco em relação à lateral esquerda. E se você estica um pouco mais, estica inclusive até a ponta dos dedos, vai procurando adentrar um pouco mais esse espaço, não só na superfície da pele, mas também na camada muscular. Como se a gente começasse a olhar para o avesso da pele, essa parte da pele de dentro que toca a camada muscular. E volte. E quando volta, continua se identificando com o braço direito e as sensações que ficam. Os vestígios e os resíduos daquilo que foi feito. Então, o que difere o braço direito do esquerdo, a mão direita da esquerda, lateral direita do tronco da lateral esquerda?
O que difere é uma sensação. Volta a estender o braço direito lá para cima. E aí você apoia a mão esquerda no chão, do lado do quadril, e com a ajuda da mão esquerda apoiada, vai inclinando para o lado esquerdo, abrindo mais o lado direito. E você vai abrindo mais essa lateral direita, ao mesmo tempo vai esticando mais o braço direito. E vai se envolvendo com a pele que se estica e com a camada muscular mais interna. Então a gente rompe essa superfície e vai um pouco mais para dentro. Procura se envolver com a linha de alongamento dessa camada muscular interna. É possível perceber o alongamento como um percurso, como uma linha, como um caminho, não como um ponto. E volte. Então, além de elevar o braço, nós inclinamos o tronco, isso intensificou o alongamento. Então, como fica a sensação quando eu volto? O que difere um lado do outro? E se eu pergunto, em qual dos lados é mais fácil vincular a sua presença, a sua atenção? Em qual dos lados é mais fácil mergulhar, submergir nessas primeiras camadas do corpo? E a gente faz ainda uma terceira vez, leva o braço direito estendido lá para cima. A mão esquerda fica apoiada no chão e a gente inclina. Inclina como quem vai percebendo essas camadas musculares se alongando. O braço continua bem estendido, como quem espreguiça. Eu estou tentando esticar bem a pele e eu estou tentando esticar bem essas camadas musculares mais internas. E eu coloco um terceiro elemento. Eu começo a respirar um pouco mais profundo. Um pouco mais profundo. E eu percebo como a respiração e essas pressões internas produzidas pela respiração tocam esse lado direito. Depois de uma inspiração, faz uma pequena pausa, alguns segundos, e aí soltando o ar, você vai voltando. Observa de novo o que fica.
A substância na qual mergulhamos é uma substância sensível. Ela é uma sensação. Então eu fui procurando criar estímulos nesse lado direito. Estendi o braço, eu inclinei, eu respirei mais profundo. Todas essas formas de tentar tocar o meu corpo por dentro. E quando eu toco esse corpo por dentro, eu estico, eu alongo, eu mudo suas pressões, como ele reage? E eu fico comparando com o lado esquerdo. Então a gente faz para o outro lado. Leva o braço esquerdo lá para cima. Estende. Nós vamos fazer uma só vez para o lado esquerdo, então garanta que fica bem confortável. E aqui você já começa a se envolver com a pele e com a musculatura que se estende. E se apoia a mão direita no chão e vai inclinando o tronco, vai intensificando o alongamento. E vai procurando perceber o alongamento como um caminho, uma linha de alongamento. E aprofundando um pouco mais sua respiração. Vê se você começa a reconhecer na própria postura essa substância sensível que a gente ficou observando nos retornos do outro lado. Vê se você pode, enquanto mantém a própria postura, permanecer vinculado ao lado esquerdo. Começa a respirar mais profundo. Vai observando essas pressões internas produzidas pela respiração. Como o corpo vai sendo ocupado e desocupado por dentro. E voltamos. Procura coletar as reações do corpo. Por quanto tempo é possível sentir os efeitos do que fizemos agora? E como fica a minha presença em relação às mãos, braços, laterais do tronco? Tanto nessa camada mais superficial de pele, como numa camada um pouco mais interna. Estende a perna direita lá para frente. A esquerda fica flexionada, planta do pé na parte interna da coxa. Deixa a perna direita voltada bem para frente. Eu começo a inclinar o tronco lá para frente, as minhas mãos seguram onde for possível alcançar. Não importa aonde, se é no pé, se é na perna.
E daqui eu faço movimentos. Então daqui eu faço uma espécie de espreguiçamento. E eu vou sentindo ao longo desses movimentos como a minha pele reage e como essas primeiras camadas musculares um pouco mais internas também reagem. Mas explore o movimento. Movimento da coluna, movimento dos ombros, escápulas, braços, movimentos inclusive da perna, se você quiser flexionar e estender um pouco, movimentos da posição do quadril. Percebe como o movimento afeta a sensação. O movimento como mais uma forma de me aproximar do corpo. E aí eu vou parando, aos poucos, não de uma vez, mas tornando os movimentos menores até que eles possam se interromper. Mas tem uma atividade que não cessa. A minha perna está em alongamento. Então tem uma camada de pele, tem uma camada muscular e eu me envolvo com a linha de alongamento e não com um ponto de alongamento. É um percurso, é um caminho. Será que é possível acompanhar e sentir a linha de alongamento por inteiro? Na parte posterior da perna, talvez na região do quadril, em alguma parte das costas. Então vou procurando respirar um pouco mais profundo, tentando perceber se a minha respiração tem alguma coisa a ver com a linha de alongamento. E volto. Deixa as pernas cruzadas novamente por um instante. E vê se é possível reconhecer os vestígios e os efeitos do que foi feito e que ainda permanece. Uma perna e a outra, um lado e outro do quadril, um lado e outro das costas. E então do outro lado. Perna esquerda estendida, direita flexionada. Eu começo inclinando o tronco à frente e começo produzindo movimentos. Eu vou sentindo a pele e da pele um pouco mais para dentro, à medida que eu me movo. Então o movimento não me distrai, ao contrário, é um tipo de movimento que me leva mais para dentro.
Eu procuro sentir através do movimento. E os movimentos vão diminuindo aos poucos, até que eles possam parar de acontecer e eu me envolvo com o tipo de alongamento que fica na imobilidade. E através da linha de alongamento eu procuro fazer disso uma via de entrada no corpo. Entrada e permanência. Permanência por ficar acompanhando essa linha, me envolvendo com o alongamento que está aí constantemente acontecendo. Não é uma coisa que eu faço e está feita. Não, eu estou a cada instante fazendo. Aprofundo um pouco a respiração. E vejo que relação a respiração tem com esse corpo nessa posição. Como a respiração toca a linha de alongamento. Observa as costas. O quanto é possível permanecer no corpo antes da minha atenção escapar. Volte. E aí eu volto para essa postura de base, essa postura sentada. E o quanto é possível reconhecer ainda nessa postura vestígios do que eu acabei de fazer. Procuro a região da pelve e o baixo ventre, essa parte mais baixa do abdômen. Não na sua superfície apenas, mas lá dentro, fundo, mais fundo do que essas camadas musculares que a gente alongou. E eu vou procurando tocar internamente essas partes por meio de contrações. Então começo a explorar algumas contrações do assoalho pélvico, região anal, região genital, períneo, abdômen, como se eu estivesse apertando, espremendo um pouco mais esse espaço interno. Então eu uso contrações da camada muscular para apertar um espaço interno. Com isso eu tento ir um pouco mais para dentro.
E você vai em diferentes intensidades, ora apertando mais, ora relaxando mais. Ou tentando apertar de jeitos diferentes, como se eu estivesse amassando mesmo alguma coisa ali por dentro, né? A gente amassa e aperta de jeitos diferentes e muda o formato. É como se eu estivesse pegando com as mãos, apertando esse espaço interno, pelve, baixo ventre. Tudo isso entre o nível do assoalho pélvico e o nível do umbigo, bem baixo. E aí eu paro num ponto sustentando uma pequena contração. Não é a máxima contração, é uma pequena contração. E eu passo a respirar um pouco mais profundo e vou tentando sentir como a minha respiração preenche, esvazia esse espaço lá de dentro. Pelve, baixo ventre. Então, por meio da respiração, eu vou procurando acessar esse espaço. E então, deixa a respiração livre. E vê se é possível se manter vinculado, unido, de alguma forma, sensivelmente à região da pelve e do baixo ventre. Se as contrações produzem um tipo de aproximação, uma via de acesso. E então pele, camadas musculares, espaço interno, pelve, baixo ventre. O quanto é possível se manter dentro do corpo. O quanto é possível reconhecer uma espécie de substância sensível, através da qual a gente mergulha para dentro do corpo. E toma uma inspiração profunda e soltando o ar devagar. A gente vai fazendo um caminho de volta, a gente retoma movimentos e a gente vai começando a se envolver com o ambiente externo, primeiro com os sons, depois abrindo lentamente os olhos.
Tem algo do que a gente fez, tá? A gente procura que algo do que foi feito, algo do que foi alcançado internamente, permaneça quando a gente volta, tá? A se identificar com aquilo que está fora. Talvez a gente volte a olhar aquelas mesmas coisas, o nosso mesmo lugar, os nossos objetos, talvez de um jeito um pouquinho diferente no primeiro momento, né? No primeiro momento, talvez dure segundos, talvez minutos, depois volta, a gente esquece, se distrai, esquece desse acesso, né? Mas talvez por algum instante alguma coisa fica, e aí isso que fica cria algum tipo de referência, né? Então, então esse é o nosso primeiro contato, tá? Esse é o nosso primeiro contato. Toque, alongamento, respiração, contrações, como meios, como vias de acesso, para a gente tentar tocar um pouco mais esse corpo por dentro, né? São jeitos que a gente vai procurando, né? Através do que o yoga nos ensina, né? Mesmo que eu não esteja falando aqui nomes iógicos, a gente está partindo disso, né? Meios que o yoga utiliza para a gente poder alcançar melhor esse corpo por dentro. As técnicas são como estímulos. Esses estímulos fazem, né, com que a gente aumente a, a nossa sensibilidade interna. Essa é a aposta que a gente faz, né? As técnicas elas produzem um estímulo. O alongamento produz o estímulo e através desse estímulo eu entro, né? Eu entro, me vinculo, me identifico, permaneço. Escapo muitas vezes, logo escapo, meus pensamentos vão para outros lugares, eu esqueço que eu estava fazendo aquilo, volto, né? E é um pouco disso que a gente vai fazendo mesmo. Quanto mais a gente puder, né? Ficar, se envolver com aquilo, mergulhar naquilo, melhor. É o que a gente está, né, se propondo a fazer. Então, amanhã seguimos, amanhã às 7 horas seguimos, a gente vai avançando, né? A gente vai avançando e a gente vai percorrendo juntos esse caminho, né? A gente vai percorrendo isso juntos, a gente vai fazendo isso juntos. Não tem nada aqui pronto, né? A gente está fazendo, a gente está construindo isso. Eu agradeço a presença. Eu quero deixar agora um espaço aberto também para quem quiser fazer algum comentário, para quem ficou com alguma dúvida, tá? Quem já são 8 horas, a gente vai cumprindo o nosso horário aqui, tá gravado, caso alguém tenha chegado depois, tá? Pode assistir depois. Quem precisar sair, fique super à vontade. Amanhã nos vemos de novo, 7 horas. Se alguém quiser, se quiser, fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, a gente pode usar agora alguns minutos para isso. Dificuldades, percepções, né? O que aconteceu?